Rana, O grupo militante palestino Hamas lançou vários ataques contra Israel. E essa guerra que está acontecendo tem vários motivos. Entretanto, realmente você sabe por que existe essa luta tão grande pelo território de Israel? O Hamas é uma organização criminosa, nacionalista e islâmica que surgiu na década de 1980 com o objetivo de defender o povo palestino e lutar contra Israel. Lembrando que eles são islâmicos e também eles creem que a cidade santa, Jerusalém, não pertence a Israel e sim a eles. E por que será, que existe essa disputa por esse território religioso? Na tradição abraâmica, que inclui o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, Abraão, também conhecido como Abrahim em árabe, é considerado uma figura central. Na Bíblia, por exemplo, Abraão é o pai de Isaque e Ismael. Aqui está o grande problema. Quem realmente, para os judeus e islâmicos, é o filho da promessa? Isaque ou Ismael? O Alcorão ensina que foi Ismael a quem Abraão quase sacrificou a Deus e não Isaque. É por isso que atualmente essa briga pela cidade santa continua. Na Bíblia que nós temos, o relato diz que foi Isaque que seria sacrificado e não Ismael. Entretanto, no Alcorão a história é totalmente diferente. Isaque foi o filho de Abraão com sua esposa Sara. Ele é uma figura central no judaísmo. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó mais tarde foi chamado de Israel e ele teve 12 filhos que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. É por isso que até nos dias de hoje Isaque é considerado um dos antepassados dos israelitas, ou seja, os judeus. Ismael foi o filho de Abraão também, porém com a sua serva Agar, que foi dada a Abraão por Sara. Quando ela estava em um período de muita dificuldade, Sara não podia ter filhos, principalmente por causa de sua idade e outras coisas. Ismael é uma figura principal no islamismo. De acordo com a tradição islâmica, Ismael é considerado um ancestral dos árabes e do profeta Maomé. E a ideia é que Deus fez uma promessa de fazer com que ele, ou seja, Ismael, se tornasse uma grande nação. Então, Isaque é considerado o ancestral dos judeus, enquanto Ismael é considerado o ancestral dos árabes. Jerusalém é uma cidade sagrada para 3 das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Os judeus consideram sagrada Jerusalém por causa do rei Davi e o templo de Salomão. Para os muçulmanos, Jerusalém é sagrada porque o profeta Maomé fez uma jornada noturna até lá, que era uma mesquita de Al-Aqsa, que está localizada no Monte do Templo, que também é importante para os judeus. Então, o que está acontecendo é o seguinte: os islâmicos, o Hamas, querem tomar Israel, porque para eles os judeus não têm o direito de viver por lá, porque segundo a tradição islâmica, a Terra Santa pertence a eles e não aos judeus. Biblicamente falando e historicamente, Isaque deu origem ao povo judeu. O outro filho de Abraão, Ismael, deu origem ao povo árabe. E um fato interessante é que a rocha onde Abraão teria oferecido o filho em sacrifício foi sede de 2 templos judaicos e está hoje sob a dourada cúpula da rocha em Jerusalém. Então, para os islâmicos, essa cúpula da rocha em Jerusalém é muito sagrada, porque não era Isaque que seria sacrificado ali, mas sim Ismael. Por isso que existe essa luta e essa guerra tão grande por Jerusalém. Um fato interessante é que no ano de 2000, cientistas europeus, israelenses e africanos coletaram os cromossomos de 1.300 homens de ambas as etnias, em mais de 30 países ao redor do mundo. E o resultado final foi que as 2 nações vieram de uma mesma tribo. Entretanto, não podemos esquecer de uma data muito importante: 17 de maio de 1948. Foi neste dia que foi proclamada em Tel Aviv a independência de Israel. No ano seguinte, Jerusalém foi declarada a capital.
Depois desse evento, teve uma grande confusão. Os países árabes iniciaram uma guerra contra Israel para devolver a Palestina aos palestinos, que recusaram dividir o território com um Estado judaico. Pelo tratado que foi feito com a Jordânia em 1949, Jerusalém foi dividida em duas. O setor ocidental passou a ser considerado capital por Israel e o setor oriental ficou nas mãos dos palestinos, ou seja, os islâmicos ficaram responsáveis por esse lado oriental. Daí começou uma bagunça, né? A Jordânia começou a trocar judeus retirados da cidade antiga por prisioneiros de guerra. Os árabes de Jerusalém que viviam no oeste, que não fugiram, morreram ou foram expulsos por não optarem pela cidadania israelense. Em 1967, Israel lançou ofensivas sobre os países árabes, conquistou a faixa de Gaza, do Egito, as colinas de Golã, da Síria, e também conquistou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, que fazia parte também da Jordânia. Só que recentemente a faixa de Gaza foi rompida, e muitos islâmicos que fazem parte do grupo Hamas conseguiram entrar em Israel e bombardearam vilarejos e até mesmo prédios comerciais. Lembrando que nem todos os árabes são muçulmanos ou islâmicos, e nem todos os muçulmanos são árabes. É a mesma coisa de Israel. Nem todos os israelitas são judeus. A relação atual entre árabes e judeus é de uma rivalidade e uma disputa muito grande. Não só no plano físico, ou seja, na terra, né, o local, mas também de uma forma espiritual. Com a ascensão islâmica liderada por Maomé a partir do século 7 depois de Cristo e a rejeição dos judeus do ministério profético de Maomé, a guerra entre muçulmanos, islâmicos e judeus foi praticamente proclamada. Os judeus, com o tempo, passaram a ser cidadãos de segunda classe nos países islâmicos, assim como os cristãos e outros que faziam parte de uma outra religião, né? Ou seja, qualquer pessoa que estiver no território onde está o grupo Hamas e não declarar a sua fé na religião islâmica será hostilizado completamente. Então essa briga entre islâmicos e judeus vem de uma longa data. Os judeus querem preservar o local sagrado, Jerusalém, enquanto os islâmicos querem invadir e tomar a Cidade Santa, porque eles acham que eles estão no direito deles. Voltando um pouquinho na história, né? Após a Segunda Guerra Mundial, quando as Nações Unidas deram uma porção da terra de Israel para o povo judeu, a terra na época era habitada principalmente por árabes, ou seja, os palestinos. Depois disso, a maioria dos árabes protestou contra isso. E depois desse acontecimento, houve grandes conflitos, mas nada justifica os ataques do grupo Hamas contra Israel. Entretanto, essa luta não vai terminar tão cedo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.